as empresas de mídia hoje estão voltando as suas estratégias todas para data-driven. Acho que todos vocês sabem, não é à toa que a gente está aqui falando sobre dados, né? Então, a gente começa a trazer aqui o consumidor no centro de tudo. Até alguns anos atrás, o produto era o centro de tudo. A gente ficava olhando o nosso produto e o melhor produto que a gente tinha para fazer. Agora, a gente inverteu essa lógica. A lógica é o consumidor está no centro de tudo. O consumidor no centro de tudo, ele vai gerar engajamento, ele vai gerar alcance, ele vai trazer novos públicos. Então, a gente vai falar de dados, eu vou falar de dados aqui na apresentação, mas antes da gente falar de dados, eu acho que é importante a gente entender assim, qual é a importância do esporte nas nossas vidas, né? Porque assim, se a gente falar de esporte no mundo inteiro, todo mundo vai ter alguma modalidade que gosta, vai ter algum time, vai ter alguma coisa para dizer. Então, antes de eu entrar nos dados, eu quis dar uma contextualizada aqui para vocês, que a gente viu através de pesquisas, que o esporte faz parte da identidade das pessoas. Né? Quando eu chego aqui e me apresento, eu posso me apresentar. Oi, eu sou a Andréia, eu tenho 41 anos, eu sou torcedora do Fluminense, e por aí vai. Então, faz parte da minha identidade. Né? E aí a gente vê que isso vai mudando ao longo da vida. No início da vida, até os 11 anos, a relação com o esporte é uma relação muito determinada pelos pais, pelos responsáveis. A gente coloca os nossos filhos na natação para que eles possam respirar melhor, para que eles usem toda a musculatura do corpo, etc. e tal. O outro vai para o judô para aprender a cair, a ginástica olímpica e por aí vai. Então, o início da formação da identidade esportiva é uma formação coletiva. Quando a gente já vai um pouquinho mais para frente, de 12 a 20 anos, na fase da puberdade, da pré-adolescência, o esporte passa a ter um outro papel, um papel de relacionamento, de pertencimento às tribos. Então, tem a tribo do surf, tem a tribo do skate, tem a tribo do futebol. Então, ele passa a ser uma identidade mais individual, onde você começa a se entender e achar os seus grupos. Quando chega uma fase da vida, que eu acho que deve ter grande parte aqui, entra nos 20 anos, né, dos 20 aos 30 anos, a gente começa a ter menos tempo. A gente começa a trabalhar, estudar, estagiar, sair de casa, vai morar fora, um já tem filhos, e aí a vida começa a ficar mais atribulada e o esporte começa a ganhar forte concorrente. Quando a gente passa para a fase dos 30 aos 40 anos, aí então que a vida realmente está super atribulada, mas a gente resgata o esporte, porque o esporte, enquanto saúde, a gente começa a ver, caramba, eu preciso começar a me cuidar, eu não posso deixar essa loucura do dia a dia interferir na minha vida, eu preciso ter um momento do esporte. Então, a gente resgata o esporte. Quando a gente chega depois dos 40 anos, dos 40 para cima, a gente traz um outro olhar, né? Ainda é um olhar de qualidade do esporte, ainda muito ligado à saúde, e essas pessoas começam a ter filhos e começam a se relacionar lá com até 11 anos. Então, o esporte, o ciclo do esporte faz parte de todas as nossas vidas. Aposto que cada um de vocês aqui está lembrando de algum esporte que fez, mas na infância, quem tem filho, o esporte que pratica. Então, o esporte faz parte das nossas vidas. E aí a gente vai falar um pouquinho quem é esse consumidor de esporte, porque atrás de muitos dados que a gente tem, são seres humanos, são pessoas. Né? Então, eu trouxe um vídeo aqui para vocês para entender um pouco como é que a gente começa a clusterizar, formar grupos por motivações de interesse no esporte. Nos últimos anos, fizemos pesquisas quantitativas e qualitativas sobre o consumidor de esporte multiplataforma no Brasil. Estudando suas motivações e comportamentos, conseguimos grandes avanços. Primeiro, medimos a frequência de consumo esportivo, gerando uma divisão por volume. Depois, nos aprofundamos nos hábitos e, assim, identificamos 8 grandes grupos. O amante de esportes. Esse é o consumidor que tem mais de uma modalidade para chamar de sua. O futebol continua importante, mas sozinho ele não é suficiente. O só meu time importa. Sua relação é toda intermediada por um time de futebol e ele é o centro do consumo. A paixão fala mais alto. O torcedor de sofá tem uma relação muito forte com a TV, sempre dando preferência à programação esportiva. Seu domingo perfeito pode envolver 3 jogos de futebol ao vivo em sequência. O viciado em futebol respira esporte e gosta de se considerar especialista no assunto. Busca todo tipo de conteúdo relacionado ao futebol em todas as plataformas. O não sai do trilho. Seu esporte acontece entre a novela e o Jornal da Globo. Assiste na TV aberta, mas com baixa profundidade
e médio interesse em esportes. O Pra Frente Brasil gosta de torcer por heróis nacionais. Esporte é para comemorar as vitórias. Nada de sofrer, afinal, é só um jogo. O Só Vai na Boa. Futebol é uma grande festa com foco no time de coração. Se o clube está em fase boa, pode consumir muito. Os Light Users possuem uma relação pontual com o esporte, normalmente intermediada por outras pessoas. O consumo acontece no momento que gera grande repercussão. E além desses grupos, temos o rejeitador de esportes. Copa do Mundo e Olimpíadas conseguem atingir esse público, mas, no dia a dia, eles preferem outros conteúdos. Apesar disso tudo, esse aprendizado é contínuo. Temos perguntas estratégicas que não conseguimos responder apenas com pesquisas tradicionais. Por isso, desenvolvemos uma inteligência de dados. Contratamos cientistas especializados e capacitamos nossas equipes para trabalharem com foco no desenvolvimento e na utilização das informações do Big Data e Analytics para várias iniciativas. Com um melhor entendimento e maior precisão nos estudos e análises, conseguiremos oferecer o conteúdo esportivo mais adequado para todos os públicos. Esses são os clusters que a gente trabalha, né? Só que, como é que ele se comporta? A gente estuda a jornada do consumidor. Quer dizer, para a gente, o que é importante na jornada do consumidor é entender. Quando ele acorda de manhã, ele pega o celular para ver a notícia, depois ele vai tomar banho, ele ouve o rádio, e aí por aí vai. Isso que a gente chama de jornada do consumidor. Eu trouxe um exemplo aqui só para ilustrar. Eu vou passar um pouquinho mais rápido. E aí a gente vê assim, como é que a gente trabalha esses dados? Então, quem a gente mediu, que é heavy user por frequência de uso, de audiência, a gente vai oferecer dados, por exemplo, de manhã a gente oferece dados no GE, para quem é light user, vai lá no Mais Você, na Ana Maria, vai lá o Neymar, a Bruna Marquezine. Na hora do almoço, quem é heavy user vai ver provavelmente o Globo Esporte, já quem é light user vai ver algum conteúdo de esporte na RJTV, e à noite, vão ver jogo de futebol, quem é heavy user, o light user provavelmente vai ver alguma coisa no video show, enfim. Aqui é muito mais para mostrar para vocês como é que a gente consegue atingir a todos os públicos, mesmo dentro de uma grade de televisão. Tá? Mas aonde que a gente traz essas informações? E aí vamos chegar, aí sim, aos dados de Big Data. E aí eu trouxe aqui para vocês 5 exemplos de como é que a gente já está usando os dados. Tem vários outros, mas eu trouxe aqui só para tangibilizar como é que a gente já está usando esses dados. Então, vamos lá. Se antes a gente falava com 100 milhões de pessoas, agora a gente fala com 100 milhões de uns. Vocês já devem ter visto essa campanha da Globo, né? E o que significa isso? Agora a gente tem que entender na granularidade realmente quem é cada pessoa. E aí, quando a gente pega os dados digitais, eu trouxe aqui, esse é o primeiro exemplo dos 4 que eu falei para vocês. Então, o que é isso aqui? Aqui é o consumo do GE, do Globo Esporte, nos dias de semana. E eu marquei essas bolinhas aqui para a gente ver os picos de consumo. E a gente entendeu que os horários de maior consumo são os horários dos jogos. E a gente tinha, na nossa percepção, antes de ver isso, a gente achava que o maior consumo era pré-jogo e pós-jogo, que as pessoas assistiam os jogos. Quer dizer, a audiência, claro, na TV é enorme no horário dos jogos, mas a gente começa a entender que o tempo real é que as pessoas entram e saem para ver quanto que está o jogo. Quem joga cartola quer ver também como é que está o jogo do outro time. Então, a importância, no horário do jogo, também da gente oferecer um produto de qualidade no digital. Então, esse é um exemplo. Vamos ver mais um exemplo aqui. Aqui é um outro exemplo onde a gente consegue ter uma visão integrada dos nossos produtos de esporte, que antes também, fora do digital, a gente não conseguia. Então, aqui, olha, aqui é o Premiere, tá? O Premiere Play, aqui tudo é digital. Então, a gente consegue entender o seguinte, quem passa pelo Premiere Play também passa pelo Sport TV Play, que também passa pelo Cartola, que também passa pelo GE. Então, a gente consegue ver as interseções entre esses consumos e, com isso, eu consigo ofertar de maneira mais efetiva. Por exemplo, eu posso ofertar aqui para quem é assinante do Sport TV alguma promoção em relação ao Premiere, porque eu sei que ele vai estar aqui. Então, a gente consegue, de forma mais efetiva, como eu falei, fazer upsell, cross-sell entre os nossos produtos. O terceiro exemplo aqui que eu trouxe, foi até um pedido lá do comercial para a gente entender um pouco os prospects de futsal. E aí a gente começou a fazer um estudo de futsal. E aí a gente viu também, a gente clusterizou por heavy e medium users, né, através das nossas plataformas digitais.
A gente viu também o alcance de pessoas que passam, que buscam, têm algum interesse em alguma matéria de futsal. E a gente ainda conseguiu também informar que a gente chamou de semelhantes. São pessoas que têm um hábito de consumo muito semelhante a esses daqui e que talvez sejam nossos prospects de futsal. Então, quando a empresa, o anunciante, chegou querendo fazer algum anúncio de futsal na gente, a gente consegue ter um tamanho da dimensão de pessoas que a gente pode atingir, que a gente pode prospectar. Tá? Isso é um caso verídico. E aí, então, aqui tudo a gente está olhando, acho que a gente acaba olhando muito para o retrovisor, né? Olhando para trás, estudando esses comportamentos. Acho que o Cláudio falou aqui, a gente precisa desenvolver capacitações nos nossos cientistas de dados. E cada vez mais a gente está mergulhando, entendendo que é um mundo de dados, né? Até eu estava vendo uma estatística lá da Gartner, que diz que o volume de dados ele dobra de 2 em 2 anos. Então, com essa imensidão de dados, a gente precisa cada vez mais ter gente que saiba analisar esses dados. Mas como é que a gente olha esses dados para o futuro? E aí eu trouxe um exemplo aqui. Esses dados aqui, olha, aqui são as modalidades, tá? Futsal, atletismo, basquete, e aqui as mesmas modalidades. Como é que é a leitura disso aqui? Que eu consigo cruzar o consumo dessas modalidades. Então, por exemplo, aqui atletismo, né? 99% de quem consumiu atletismo também consumiu futebol. E por aí vai, tá? Então, a gente até vê aqui, por exemplo, na coluna de futebol, quem consumiu qualquer outra modalidade, na sua grande maioria, também consumiu futebol, tá? E a partir daqui a gente consegue fazer um monte de estudo, ofertar para pessoas que têm interesse em uma modalidade, ofertar outra modalidade e por aí vai, é um mundo. E aí a gente consegue fazer análises olhando para o futuro, análises preditivas e prescritivas, tá? Então eu trouxe aqui um exemplo, na realidade eu dei um print lá da nossa carinha, onde a gente precisa, não sei se todo mundo sabe, né, o Campeonato Brasileiro tem 10 jogos por rodada. Esses 10 jogos são fatiados entre a TV aberta, a TV fechada e o pay-per-view. Então, como é que a gente consegue otimizar uma melhor escolha entre as janelas, onde a gente possa ter um ganha-ganha entre as 3 janelas? E aí, com isso, a gente desenvolveu aqui uma modelagem, matemática, estatística, onde a gente eu consigo aqui simular a data que vai ser o jogo, qual é o campeonato, qual é o time mandante e o visitante, qual é a fase do campeonato, qual é o local, e aí a gente clica aqui e eu consigo prever qual é a audiência que a gente vai ter. E aí, com isso, a gente consegue começar a brincar no nosso principal ativo, que é o futebol nacional. Então, eu trouxe um exemplo aqui, acho que esse aqui a gente demorou quase um ano para fazer aqui, porque imagina a quantidade de dados que não tem aqui por trás, mas a gente está usando muito isso, e isso aqui ajuda a escolher os jogos que vão estar na TV Globo. Gente, é isso. Obrigada.